Em 1986, durante um triatlo na parte da bicicleta, um caminhão me atropelou. Quebrei 6 vértebras da coluna e os médicos disseram que eu provavelmente nunca mais andaria. Em casos como o meu, com várias fraturas por compressão e ameaça à medula, o procedimento padrão é uma cirurgia chamada Harrington Rod. No meu caso, eles iriam cortar a parte de trás de várias vértebras, da base do pescoço até a base da coluna, e parafusar 2 hastes longas de aço inox. Essas hastes funcionam como um suporte, levantando a coluna para tirar a pressão da medula. Isso eleva a coluna e alivia na medula. Mas mesmo assim, o prognóstico era de que eu provavelmente não voltaria a andar, e a cirurgia serviria no máximo para reduzir a dor. E sinceramente, se fosse qualquer outro paciente, Luiz, eu provavelmente teria recomendado a cirurgia. Mas dessa vez o paciente era eu. Claro. Eu não conseguia tomar essa decisão. Então procurei 4 opiniões de 4 grandes cirurgiões, e todos foram categóricos em dizer que eu precisava da cirurgia. Os 4 disseram isso? Sim, os 4. Inclusive o diretor médico do Scripps Hospital na época era meu cirurgião. Ele achava que eu tinha batido a cabeça ou que estava com algum trauma, porque eu não seguia as recomendações dele. No fim, decidi não fazer a cirurgia e pensei, olha, não vou a lugar nenhum mesmo, não posso fazer nada. Estou aqui deitado de bruços. Então pensei, existe uma inteligência que nos dá vida, que mantém o coração batendo, que digere o que comemos. Ela sabe curar muito melhor do que eu. Essa inteligência inata é o que nos mantém vivos. E concluí, se é uma inteligência, é também uma consciência. Consciência é percepção e perceber é prestar atenção. Então essa inteligência deve estar prestando atenção em mim. Então eu disse, vou usar meu tempo para me conectar a essa inteligência, mostrar um plano, um desenho, um modelo do que eu quero que aconteça. E quando eu estivesse totalmente presente e satisfeito com esse desenho, eu entregaria essa criação a essa mente maior e deixaria que ela fizesse a cura por mim. E também decidi o seguinte, não vou deixar passar pela minha mente nenhum pensamento que eu não queira viver na prática. Isso parece muito simples, certo? Mas é difícil. Mas quando estamos em crise ou em trauma, tendemos a focar justamente no que não queremos que aconteça, em vez do que queremos. Então comecei essa jornada, mantive a decisão de não operar, o que foi uma grande ruptura na época, e passei por 6 semanas e meia de verdadeiro inferno. Eu simplesmente não conseguia fazer minha mente cooperar. Eu começava a reconstruir as vértebras na imaginação, e logo vinham pensamentos como, e se eu acabar em uma cadeira de rodas? Será que eu vendo minha clínica? Então você imaginava na mente como queria que seu corpo ficasse e se sentisse? Sim, eu reconstruía mentalmente. Na mente? Sim, eu queria enxergar tudo em 3 dimensões, com detalhes. Não desenhava Só na nada, mente. só mentalizava? Reconstruía minha coluna mentalmente. Visualizava isso? Dizia para essa inteligência, olha, é assim que eu quero ficar. Essa inteligência está sempre presente, então nós é que precisamos estar presentes com ela. Eu começava reconstruindo minha coluna, mas também pensava, será que vendo minha clínica? E se eu passar o resto da vida em uma cadeira de rodas? Era clínica de quiropraxia, certo? Sim. Em La Jolla, no sul da Califórnia. Eu não conseguia fazer a mente obedecer, até que depois de 6 semanas, algo finalmente encaixou, como acertar a bola de golfe bem no ponto certo. A partir daí, o que antes levava 2 ou 3 horas de visualização, eu conseguia fazer em uns 45 minutos. Eu estava ativando e reforçando novos circuitos no cérebro, treinando minha atenção. De repente, comecei a notar mudanças muito fortes na minha saúde. Quando passei a perceber as mudanças no corpo e na vida, comecei a relacionar diretamente com o que eu estava fazendo internamente. Aí, eu fiquei completamente envolvido com o processo e passei a praticar com mais paixão e sinceridade. Com 10 semanas e meia eu já estava de pé. Com 12 semanas voltei a treinar e retornei à clínica. Fiz um acordo comigo mesmo. Se eu voltasse a andar, dedicaria o resto da minha vida para estudar a conexão mente-corpo e o poder da mente sobre a matéria. Isso me levou a mudar tudo na minha vida. Eu já não era mais o mesmo. Era como se eu tivesse passado por uma iniciação. Vendi minha clínica e minha casa. Você vendeu tudo? Vendi tudo e me mudei para o noroeste dos Estados Unidos. E comecei a fazer perguntas maiores como, quem sou eu? Por que estou aqui? O que estamos fazendo aqui? O que acontece quando morremos? E como tudo isso aconteceu comigo? Qual foi o processo? Passei a estudar a ciência por trás disso, e não encontrava respostas em livros tradicionais, porque o que aconteceu era algo fora do padrão. Então comecei a estudar física quântica, neurociência e genética, e as peças começaram a se encaixar. Fui construindo um modelo de compreensão, e me fiz a pergunta fundamental. Será que mais alguém já fez isso? Aí viajei para 17 países diferentes e entrevistei pessoas. Uau! Entrevistei centenas de pessoas com doenças graves, tratadas de forma convencional ou alternativa, que continuavam iguais ou até piorando. De repente, essas pessoas melhoraram. Então qual era a causa por trás desse efeito? As histórias e o que eu aprendi eram tão impressionantes que voltei a estudar neurociência,
porque a mente aparecia como o fator decisivo. Não era dieta, não era abstinência, não era nada disso. Era esse elemento mental. Aos poucos percebi que havia 4 pontos em comum entre esses casos. Escrevi um livro sobre isso e pensei, se isso funciona para pessoas doentes, de todos os lugares, cores, raças, gêneros, orientações, então eu precisava ver se dava para reproduzir o resultado. Então pensei, ok, vamos ensinar isso e ver se conseguimos repetir o resultado, porque isso é ciência, certo? Quais eram os 4 pontos em comum? O primeiro é que todos acreditavam e aceitavam que existe uma inteligência dentro deles, que é o que dá a vida. As pessoas que você entrevistou que tinham doenças e conseguiram superar? Não, eram pessoas com câncer, esclerose múltipla, lúpus, Parkinson. E Sim, melhoras espontâneas, o que chamam de remissão espontânea. acreditavam que existia essa inteligência? Elas sentiam que havia uma força Sim. de vida invisível à qual estavam ligadas. Em algum momento se sentiram desconectadas e, quando receberam o diagnóstico, despertaram e pensaram: eu preciso me reconectar, voltar para a minha essência. E começaram a criar uma relação com isso, como se cria com qualquer pessoa. Isso leva tempo, exige presença, conexão, experiência. Todos esses elementos são importantes, então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que perceberam que a má gestão das emoções e dos hormônios do estresse foi o que começou a criar a doença. E para contexto, estresse é quando o cérebro e o corpo saem do equilíbrio. Estresse é quando o corpo sai da homeostase. Temos um mecanismo inato que nos traz de volta à ordem. Então, se alguém te fecha no trânsito, você reage na hora, mas uns 15 minutos depois se acalma e segue dirigindo. Todos os organismos na natureza lidam bem com estresse curto, situações rápidas de emergência. Mas quando é o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, Se você reage como se um tiranossauro rex estivesse te perseguindo, você não usa 20% da energia, usa 100%. E é isso que acontece quando você reage ao trânsito. 200%, Ou sim. quando reage daquele jeito ao colega de trabalho sentado ao lado. Exato. Você liga esse modo de emergência o tempo todo, e o que era adaptativo vira algo destrutivo. Quando você aciona a resposta de estresse e não consegue desligar, caminha em direção à doença, porque ninguém aguenta viver em modo de emergência crônico. E o ser humano consegue ativar essa resposta só de pensar nos problemas, produzindo os mesmos efeitos biológicos. Essas substâncias dão um pico de energia no cérebro e no corpo, e as pessoas ficam viciadas nessa descarga. Aí usam os problemas e situações da vida para reforçar esse vício emocional. Precisam do emprego ruim, do relacionamento ruim, e acabam viciadas numa vida de que nem gostam, Por que nos agarramos a esse emprego ou relacionamento ruim e fica preso nisso? porque vira uma resposta condicionada. Quando você se irrita com um colega, seu cérebro e seu corpo disparam uma carga de energia. E assim que essa ativação começa a cair, o cérebro automaticamente puxa de novo a imagem do colega. Para quê? Para dar ao corpo a próxima dose de reação química. Um choque. Esse choque. E de repente, a pessoa fica viciada nos próprios pensamentos. Muitas dessas pessoas perceberam: meu Deus, estou administrando mal minha atenção e minha energia. Preciso ir além do meu passado, além dessas emoções. Eu tenho que fazer mudanças grandes, quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui. Preciso parar de ser essa mesma pessoa. Isso é lindo na teoria e na filosofia, mas mudar é muito difícil. Porque quando você volta para a rotina, vê aquela pessoa, entra naquele lugar, revive aquela experiência, muita gente reage no automático, em pensamentos e sentimentos, a tudo, no ambiente. O ambiente passa a controlar como a pessoa pensa e sente. E elas perceberam que, para mudar, Você precisa mudar o ambiente elas teriam que ser maiores do que o ambiente, maiores que as condições do mundo e que as circunstâncias. e ter consciência disso toda vez. Ficar atento, bem consciente. Para pensar diferente e não reagir desse jeito. Exato. Não vou voltar atrás. Porque no momento em que você reage emocionalmente, a emoção é um registro do passado. Se ela dirige seus pensamentos, você passa a pensar a partir do passado. E se acredita que os pensamentos têm a ver com o seu destino, e assim você só cria mais do seu próprio passado. Esses ciclos de pensar e sentir e pensar, condicionam o corpo para ser a mente daquela emoção.
O corpo passa a acreditar em nível inconsciente que o mesmo passado está acontecendo 24 horas por dia, o ano inteiro, e isso tem uma consequência importante. Pesquisas recentes mostram que o gene sozinho não cria a doença. É o ambiente que manda o sinal para o gene e, assim, a doença se manifesta. O ambiente emocional ou o físico? O seu ambiente, qualquer tipo de reação ao ambiente. Mas, se você reage emocionalmente sempre do mesmo jeito, está acionando o mesmo gene da mesma forma e caminhando para um destino genético. Os hormônios do estresse apertam os botões genéticos que geram doença. Se você consegue ligar a resposta de estresse só com o pensamento, então o pensamento pode te adoecer. E se pode te curar, também pode te curar. Essas pessoas perceberam que a repetição de pensamentos e sentimentos as levou a viver emoções como culpa, que já nem eram reconhecidas como culpa, mas como isso sou eu. No momento em que decidiram mudar, entenderam que qualquer mudança verdadeira seria desconfortável, dolorosa, porque é sair daquilo que é conhecido. Você vai deixar o que é familiar, por pior que seja, e dar um passo no desconhecido. Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, ainda assim dói sair dessa dor. Sim, porque tem gente que parece feliz sendo infeliz. Certo? Elas preferem se agarrar ao próprio sofrimento do que arriscar uma nova possibilidade. Essas pessoas pensaram, eu não tenho nada a perder. Então decidiram, eu topo ficar desconfortável e entrar no desconhecido. E esse é justamente o melhor lugar para criar algo novo. Quando o corpo está condicionado e vira a própria mente, mudar significa ser maior do que o corpo, maior do que esses condicionamentos. Como tornar-se maior que o corpo? Papo de outra conversa, mas deixa eu só fechar essa ideia primeiro, ok? Tá bom. O terceiro ponto foi: agora que eu sei que preciso quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui, não posso mais cuidar mal dos meus pensamentos e sentimentos. Tenho que mudar como ajo, como falo, e ficar consciente de como funciona no automático. Porque aos 35 anos, uns 95% de quem somos é um conjunto de comportamentos memorizados. Como se fosse um programa de computador, reações emocionais, crenças e percepções inconscientes. Então, o primeiro passo para mudar é ficar consciente de como você pensa, notar como age, perceber como se sente. Só o fato de observar esses estados da mente e do corpo já começa a te separar do velho programa. Aí você vira a consciência que observa o programa. Quanto mais consciente fica de quão inconsciente era, é como acender um fósforo num quarto escuro. Isso gera um caos enorme no cérebro e no corpo. É desconfortável, então muita gente volta para o vício emocional de sempre. Pro isso aqui eu já conheço, é mais fácil. Mas essas pessoas pensaram, ok, agora eu preciso mudar mesmo, preciso me reinventar. Isso é muito importante, porque elas começaram a refletir. Quem eu admiro na história? Quais são as grandes pessoas, os modelos que eu posso seguir? Que qualidades e características essas pessoas têm? Como eu vou mudar? Essas são perguntas de lobo frontal, que ativam o centro criativo do cérebro e acalmam o centro emocional. Então começaram a pensar, como eu teria que ser, na nova vida, se fosse realmente me curar? O que eu teria que mudar em mim? Existe um fenômeno interessante. Se você fecha os olhos e começa a imaginar que está fazendo algo, como um atleta que repete a jogada mentalmente antes do jogo, você está ensaiando dentro da mente. Quando você ensaia mentalmente algo com presença total, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Ele começa a se organizar como se você já estivesse praticando aquilo há dias, mesmo sem ter feito de verdade. Então o cérebro deixa de ser só um registro do passado e passa a ser um mapa para o futuro. Você está preparando o cérebro. E isso virou a base de muitos estudos, como os experimentos com pianistas. Por exemplo, pegam um grupo de pessoas que nunca tocou piano e dividem em dois grupos. Um grupo aprende escalas e acordes com uma mão, fazem um exame de cérebro, e essas pessoas treinam 2 horas por dia durante 5 dias. No final desses 5 dias, quando o cérebro é reexaminado, aparecem novos circuitos reais do outro lado do cérebro. Nada mágico. Aprender algo novo é criar novas conexões. Você recebe instrução, envolve o corpo e reforça isso. Quando o corpo participa, você tem uma experiência, e a experiência enriquece o cérebro. Presta atenção, repete, dispara e conecta neurônios, formando novos circuitos. Já o outro grupo vem pelos mesmos 5 dias, faz exame antes e depois, mas só fecha os olhos e ensaia mentalmente tocar aquelas mesmas escalas e acordes. No fim dos 5 dias, o cérebro deles desenvolve praticamente a mesma quantidade de novos circuitos que o grupo que tocou de verdade. Ou seja, eles mudaram o cérebro só de pensar diferente.
E o cérebro parece o de alguém que praticou piano por 5 dias. Quando sentam diante do piano, mesmo nunca tendo tocado, conseguem executar aquelas escalas porque o cérebro já está preparado. Do mesmo jeito, ao ensaiar mentalmente quem querem ser, que qualidades terão, e entrar nesse estado criativo, elas começam a instalar os circuitos de uma nova personalidade. E uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal. A próxima pergunta é: isso muda o corpo também? Pegam então um grupo de homens e pedem para fazer rosca direta, com um braço, só na imaginação, adicionando a emoção de ficar mais forte, mais intenso, por 1 hora por dia durante 2 semanas. No final de 2 semanas, há um aumento de cerca de 13,5% na força muscular. Uau! Eles nunca levantaram um peso de verdade, o corpo mudou só com o pensamento. Ó, Essas pessoas começaram a reprogramar cérebro e corpo e, de repente, a agir diferente. Como instalaram novos circuitos, passaram a pensar diferente, naturalmente, a sentir diferente. Não sentiam mais tanta dor e até começaram a gostar mais de si mesmas. Quando passam a viver outra emoção, sentindo alegria e gratidão antes mesmo da cura acontecer, não ficam esperando a cura para se sentirem bem. Primeiro sentem gratidão e alegria. Aí o corpo começa a acreditar que já está curado, porque sente a emoção antes da experiência física. Se o ambiente é que aciona o gene, e o produto final de uma experiência é a emoção, então você está acionando o gene antes mesmo do ambiente. E o que os genes fazem? Genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis por quê? Pela estrutura e pelo funcionamento do corpo. Então você literalmente vira outra pessoa reduzindo a atividade de genes ligados à doença e ativando outros genes mais saudáveis. Percebi que esse processo de reinvenção é algo que no fundo sempre tivemos capacidade de fazer. O problema é que a gente fica acomodado em certas áreas da vida e para. O quarto e último ponto em comum é que durante esse processo de ensaio mental, elas tinham longos momentos em que perdiam a noção de tempo e espaço, tão imersas que ficavam no mundo interior. Elas visualizavam com tanta intensidade que, quando acendiam a luz ou tiravam a venda dos olhos, achavam que tinham passado 20 minutos, mas já tinha passado mais de 1 hora. Quando você está totalmente focado, atento e presente, de repente sai dessa realidade tridimensional. E ao sair dela, você entra no reino dos pensamentos, que é o chamado campo quântico. No campo quântico, todas as possibilidades existem. Então essas pessoas estavam se conectando a um campo de informação ligado àquele primeiro princípio, uma inteligência invisível que está dentro de nós e ao nosso redor, ao mesmo tempo pessoal e universal. É um campo unificador que governa tudo que é material, e se você quer mudar algo no corpo, precisa ir além do corpo para curar o corpo. certo. Porque se é só o seu corpo tentando curar o próprio corpo, dá para garantir uma coisa: vai levar tempo. Você está jogando pelas regras da física newtoniana. Quando joga pelas regras da física quântica, a energia é que manda na matéria. Se você muda no campo, as mudanças neurológicas, biológicas, químicas, hormonais e genéticas vêm em cascata como consequência. Acelera Sim, tudo. acelera, exatamente. Você faz em menos tempo porque está mais conectado a um nível de realidade que não obedece ao tempo. Crescendo na religião em que fui criado, eu era lembrado todos os dias a pensar de um jeito específico, a acreditar que eu nunca poderia ser ferido fisicamente, que eu sou amor infinito, luz infinita, alma, espírito, vida, verdade e amor. Me ensinavam o tempo todo que nada poderia me atingir fisicamente. E que, se algo te atinge, é porque o pensamento saiu do lugar. Então você só precisa corrigir o pensamento que a cura vem. É um pouco extremo para muita gente, porque se você não pratica isso direito, se não sabe gerenciar e treinar os pensamentos, pode acabar se machucando. Você pode realmente prejudicar o próprio corpo, e foi o que aconteceu algumas vezes. Aconteceu algumas vezes, mas eu usei essa filosofia, essa estratégia, essa técnica no esporte. Eu ensaiava mentalmente o tempo todo, como você falou. Ficava repetindo os jogos na cabeça, o que eu queria criar para a temporada, para o meu corpo, para a minha vida. E parecia que as coisas aconteciam exatamente assim. Eu ensaiava sem parar e me perdia nesses pensamentos. Você chama isso de campo quântico. Então eu estava no campo quântico para depois estar no campo físico. Eu jogava no campo quântico, como se estivesse jogando no campo de verdade. Exatamente. Eu lembro que eu assistia vídeos de recordistas mundiais do atletismo e do futebol americano, assistia toda noite e ensaiava mentalmente os mesmos movimentos antes de dormir. No dia seguinte eu ia treinar,
mas já tinha passado o tempo todo ensaiando na mente como queria aparecer em campo, como queria viver esse momento na minha vida. 10 anos atrás, eu já ensaiava mentalmente o que estou vivendo neste ano.